Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente fala de cibersegurança de uma forma simples e procura descomplicar esse assunto. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações da Reinforce, uma empresa que está voltada para dois grandes pilares dentro de cibersegurança. O primeiro deles focado na parte de marca, monitoramento e acompanhamento para a proteção da marca, e o segundo pilar voltado para a parte de vulnerabilidade, como manter um processo de desenvolvimento seguro, como manter a análise de vulnerabilidade dentro da sua infraestrutura. Hoje eu tenho o prazer de receber para a nossa conversa o Arthur Paixão. Desde já eu agradeço a presença dele. Hoje ele é gerente de cibersegurança no Hospital Israelita Albert Einstein e veio justamente para falarmos dos desafios de cibersegurança relacionada à área de saúde, que eu acredito que sejam muitos, como em outras áreas. Arthur, eu gostaria de iniciar desejando as boas-vindas e agradecendo muito por ceder esse tempo e por a gente poder conversar. A ideia aqui, de fato, é a gente poder levar para outras pessoas aquilo que tem sido bem feito e bom feito na área de cibersegurança por profissionais como você. Então, antes de mais nada, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, lindos e lindas. Hoje tem bastante coisa para poder falar sobre saúde, viu? É isso aí, boa. A gente tem um costume aqui, Paixão, de fato começar a conversar pelo que vai além da formação profissional. A gente entende como empresa que não é só a característica de formação técnica que forma a pessoa. A gente acredita que o caráter é forjado e isso contribui para todo o desenvolvimento, não só profissional, mas para todo o desenvolvimento da sociedade inclusive. Dentro disso, eu queria conhecê-lo um pouco. Eu tive a oportunidade, mas eu queria aqui, com aqueles que nos acompanham, de dividir como que você chegou até a área de cibersegurança, quais foram os passos, e antes de cibersegurança, quem é você? Onde você nasceu? Família? O que você gosta de fazer? Conta um pouquinho, Paixão, para nós sobre você. Tá, vamos lá. Meu sobrenome é Paixão, então muita gente fica perguntando, né, achando que é apelido carinhoso. Já começa com esse tipo de... Fica tranquilo, porque aqui a Mir, várias vezes o corretor troca para amor. Então, cara... Paixão pode, amor já não é muito legal, não. Mas vamos lá, eu sou de Recife, eu trabalho com tecnologia já há um bom tempo já. Eu sou formado em análise de desenvolvimento de software pela Unibratec, em Recife, e depois eu fiz uma graduação em segurança da informação. Assim, essa graduação de segurança, ela foi mais para dizer que tinha um diploma, porque é aprendizado mesmo. A gente vê no dia a dia, então tem coisas que a gente vê no dia a dia que nunca vai ver na faculdade. Trabalhei boa parte da minha carreira com desenvolvimento de software, então já passei por equipes de desenvolvimento, equipe de P&D de pesquisa, arquitetura de software, por aí vai. Só que como hobby eu gostava muito de mexer com segurança. Então isso foi algo que foi despertado lá no passado, quando comecei a mexer com jogo eletrônico, jogo online, para entender como é que funcionava o keylogger. E foi aí que começou aquela sementinha da maldade que me deu o start para poder entender como é que funcionava realmente as coisas por trás. Perfeito. Aí eu já passei por diversos setores, então desde setor financeiro, de healthcare, já tinha passado também por big retail, então eu tenho mais ou menos uma noção de como que funcionam esses mercados paralelos e como que a segurança, no final das contas, ela se converge. E aí eu vejo muita gente falar, porque o meu setor ele é mais complexo de fazer segurança, o meu é mais fácil. E no fim das contas a gente vê que assim, é uma coisa única, acho que sempre digo que é uma receita de bolo única para resolver um problema, só que cada uma tem a sua particularidade. Então, o banco vai Certamente. proteger dinheiro, o setor de saúde vai proteger o paciente, a área de Big Retail vai proteger o produto e venda. Então, tem uma Uhum. disponibilidade, por aí vai. Então, hoje eu dou aula na Universidade do Einstein lá, parte Joia. no curso de Healthcare Hacking. Tem também algum projeto paralelo, Arthur como pessoa, CPF, que eu dou aula no Instituto Sonho, que é um Que legal. instituto lá na Cracolândia para pessoas de fragilidade. Então, a gente dá aula desde para tecnologia até a formação no programa de segurança que a gente faz. Então, tem algumas empresas que estão apoiando esse projeto, contratando esses alunos lá que são formados com a gente. Então, assim, é o Arthur do final de semana, CPF, que eu faço. Que joia. Tenho uma filha de 4 anos que, infelizmente, está difícil converter ela para ser hacker, ela quer ser médica. Estou tentando mudar isso na cabeça dela, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. E
Acho que, sei lá, eu acho que algo que eu gosto muito, que eu descobri como um hobby, é paraquedismo. Eu comecei a pular de paraquedas, Boituva? Boituva, É, joia. fraturei cóccix já Ixi, tive todas as coisas boas e ruins do paraquedismo. Acho que eu tinha necessidade de procurar alguma coisa de sentir adrenalina. Então, quando eu comecei a trabalhar com segurança ofensiva, era algo que me dava um gatilho de adrenalina. Então, eu tinha necessidade de estar fazendo esse tipo de trabalho para poder me senti. sentir vivo. E aí, Aham. quando eu comecei a migrar para a gestão, é algo que morreu e eu procurei algo para Para tentar poder. compensar esse gap que eu tinha de adrenalina. E foi quando eu descobri o paraquedismo. Então, é algo que hoje eu gosto, é um hobby, Arthur CPF. Legal, que joia. A sua família continua em Recife? Minha família atualmente está mudando para São Paulo. Então, Verdade. primeiro, tem meu irmão mais novo, ele trabalha no mercado financeiro também, vem morar em São Paulo, na parte Legal. de UX e front-end geral. E aí, meus pais estão se mudando também agora, então estão morando no interior aqui de São Paulo. Então, assim, acho que a família agora inteira veio de vez e acho que tá difícil voltar. Enquanto eu quero voltar para Recife, morar na praia, eles estão querendo Sim, sair da praia e querem vir para cidade grande. Então, sim, sim. complicado. Pô, legal, que joia. E dentro desse aspecto, como que você foi parar na área de saúde? Então, você falou aí um pouco da área financeira, como que foi o processo para cair? Qual a similaridade que você vê? Você já falou que são proteções diferentes, mas qual a característica comum que você vê entre áreas para até poder olhar e falar, poxa, faz sentido eu trazer o conhecimento do setor financeiro para dentro da área de saúde? Entendi. Assim, eu comecei na área de saúde, minha primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa de desenvolvimento de software para sistema de saúde, lá em Recife. Ah, então você já tinha, Eu já tinha um não conhecimento de sabia, como que legal. funcionava. Então, eles tinham quase todos os hospitais do Brasil lá, com o sistema deles de prontuário eletrônico e todos os setores dos hospitais. Então, a gente começou a mexer com... E aí foi aí que começou a abrir a minha cabeça em relação a como que funciona o negócio na área de saúde. Entender um hospital como um todo. Então, a gente vai desde o que acontece quando o paciente entra e o que acontece se um paciente falece lá e o que acontece depois. Então, você começa a ver que existe... Um hospital, ele é um mundo. Existe muita coisa dentro lá, e são áreas que têm suas particularidades que precisam de proteção e segurança por áreas. Então, são áreas que, no fim das contas, no fim do dia, tem que fazer aquilo conversar, entender. Então, já fiz pentest em boa parte dos hospitais no Brasil, então, desde os públicos particulares, no geral. Antigamente era assim, era muito mais fácil fazer esse tipo de Uhum, trabalho porque o pessoal via a segurança como apenas um gasto, e não como investimento em um sim, risco que poderia causar. sim. Então, pra gente foi algo que, assim, que mudou minha cabeça em relação a isso. Então, quando eu saí dessa empresa, eu comecei a mudar de área, e fui para um outro setor, eu vi que existia uma régua diferenciada de segurança. Eu disse, opa, peraí, isso aqui é completamente diferente da área de saúde que eu trabalhei. Então, aqui já Aham. é mais difícil, começa a ter que pensar um pouco mais fora da caixa, sobre como vou conseguir fazer um bypass de alguma solução, como é que eu vou passar um controle, por aí vai. Então, eu trouxe essa experiência do passado, trabalhava Uhum. já em outra empresa, no banco, no setor financeiro aqui em São Paulo, e aí foi quando eu recebi o convite do Diego, que trabalhou comigo na época no Itaú, então ele virou diretor lá no Einstein, tá com a gente, acho que vai fazer uns tá 3 anos já, basicamente, e aí tá apoiando a gente lá com toda essa parte de construção e essas ideias malucas que eu tenho que dar para fazer. Eu, tipo, cara, isso aqui pra gente aqui vai funcionar porque eu já vim no mercado financeiro dando certo. Acho que essa questão de variedade, de pegar, até novidade para mim, que interessante, você já tinha o conhecimento do segmento de saúde, Uhum. foi trabalhar no financeiro e volta para a saúde. Acho que essa variedade de trazer o conhecimento do financeiro para a saúde é algo que pode elevar muito em termos de padrão também, certo? Isso, é. Como eu já sabia que o mercado, a régua de segurança para o mercado de saúde no Brasil, ele não era tão avançada como o mercado financeiro, eu sabia o que fazer, como fazer, só que Uhum. aí existia um limitador para a gente, que era, não são todas as instituições de saúde que estão de cabeça aberta para aceitar um projeto desse nível. Então, não é toda instituição que vai dizer para um corpo clínico, um médico, que eles têm que colocar uma senha de 14 caracteres por questão de segurança e explicar o porquê. E eles aceitarem, né? E eles aceitarem. Então, assim, vai muito de o quanto a instituição está de cabeça aberta para aceitar isso como um desafio, porque é um desafio para a instituição. Então, você Uhum. saber que, pô, eu tenho que separar um budget de toda a minha instituição de saúde para determinar para segurança, onde segurança é algo muito caro, onde eu poderia estar investindo em alguma outra coisa, em expansão e por aí vai. Então, primeiro a instituição ela tinha que ter a consciência de que segurança era algo primordial, tanto para a reputação quanto para a saúde do paciente. E Perfeito. aí foi aí que teve a virada de chave, disse assim, cara, vocês querem construir segurança como um time de segurança de verdade ou vocês só querem ter um time para dizer, nós temos uma área de segurança?
Então, foi isso que me convenceu e que me deu o gatilho de sair do mercado financeiro. Então, quando eu fiz essa mudança, muita gente veio me questionar, cara, O que você está fazendo? como assim? Tu saiu de um banco, vai trabalhar no hospital sabendo que o hospital não investe em segurança? Cara, a gente vai fazer diferente. É. E, de fato, um hospital de excelência, né? E daí o parâmetro muda, né? Porque Isso. passa a ser considerado primordial segurança Isso. também. E Né? aí, no começo, assim, todo começo geralmente era um pouco conturbado, vamos Aham, dizer assim. com Então, certeza. são mudanças de cultura, paradigmas, mas assim, com o passar do tempo, a própria instituição ela teve uma sensação muito boa em relação a isso. Muito parte do próprio trabalho de conscientização que a gente fez. Então, mais do que você dizer que tem que mudar uma senha para 14 caracteres, é explicar o porquê, qual o risco daquilo, e não só para o corpo clínico, mas também para um erro do médico, ele pode afetar a vida do paciente. Então, o médico vai estar carimbado ali como um erro que ele causou para uma outra pessoa. Então, isso para a gente assim, foi primordial. A gente tem uma equipe muito boa hoje. Não é uma equipe grande, comparado com empresas de mercado, mas é uma equipe que já tem uma experiência muito boa em mercado financeiro. Então, assim, o fato da gente já ter passado por diversas auditorias, regulamentações no Brasil, que é o oposto da área de saúde, que não tem hoje, mas a gente se auditou sempre assim e estamos nos auditando assim. Que joia. Então, é algo que assim, acelerou muito o desenvolvimento da gente. Que joia. Em 2001, uma história legal, em 2001 eu me formo e no último ano eu faço um processo de iniciação científica dentro do INCOR, do Instituto do Coração, na área de pesquisa e desenvolvimento. E uma das apresentações que eu fiz dentro do projeto, que era um projeto de conversão de laudos para dado estruturado com XML, para poder apresentar na época em WAP, né? O pessoal que está assistindo hoje vai ter que procurar lá o que era isso. Mas era o que se parece hoje com uma internet do celular, naquela época. O interessante foi que, numa apresentação, um médico levantou a mão e falou assim, e como que você vai assinar isso digitalmente? Né? Ou seja, a gente estava em 2001, falando de uma preocupação que acredito que na maioria dos hospitais isso veio muito depois, e é primordial, né? A questão do não repúdio, de garantir que quem está assumindo a responsabilidade nesse ambiente é extremamente crítica. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. O cenário, então, de saúde. Em 2022, a gente viu que o segmento de saúde ficou em 7ª posição entre os mais atacados no mundo inteiro. A gente tem essa referência. Além disso, a gente vê que 35% dos ataques no mundo são direcionados ao setor de saúde. Então, mais um dado aí que apresenta isso. A gente vê casos dentro desse segmento muito críticos, como aconteceu nos Estados Unidos na época da pandemia, com a possibilidade de tirar o ambiente de produção, e a gente sabe que isso impacta diretamente em vidas, né? O caso é real, inclusive a gente teve um podcast que a gente gravou, vou fazer o jabá aqui, que a gente gravou recentemente, onde o Felipe Barros citou isso, né? A questão de como está relacionado, às vezes, um ransomware numa rede com a mortalidade, numa coisa desse tipo. Bem, Arthur, Paixão, dentro disso, como que você vê essa questão? Perdeu-se a ética? Porque hoje os atacantes atacam até o hospital, mas eles dependem também da área de saúde. Qual que é o limiar aí em termos de ética que se tem até com relação à própria saúde ou à própria defesa? Como que vocês encaram essa questão que vai além da questão tecnológica, que é muito mais relacionada à pessoa? Cara, o que eu vejo assim é que a percepção que eu tenho com os últimos ataques que a gente tem pegado, tem feito estudos, é que a ética ela ainda existe, entre aspas, só que o que está diferenciando é o quão difundido está sendo aquele ataque que eles estão realizando. Então, até comentando sobre esse caso aí de ataque de ransomware que afeta a mortalidade. Nos últimos 3 anos, a gente teve 2 casos de morte de pessoas por conta de ataque cibernético em instituições de saúde. Nenhum dos 2 casos foram assim, direcionado para poder matar a pessoa porque tinha um equipamento médico que ele está utilizando, sei lá, um difusor de insulina para poder ir lá e alterar o resultado, aumentar ou diminuir. Não foi isso. Eles atacaram a instituição, o hospital teve lá aquele ataque, só que o tempo de recuperação da instituição de saúde, existiam pacientes que estavam em UTI e em outros leitos. Então, foi feita a movimentação daqueles pacientes para outras unidades de saúde. Então, no trânsito do paciente de um hospital para o outro, foi aí que quando aconteceu o incidente e vinha a óbito. Então... Não foi direto... Não foi um ataque direcionado. Entendi. E aí, por que eu falo que eu ainda acredito que ainda existe essa ética de quem está fazendo esse tipo de coisa errada? Porque a maioria dos ataques nas instituições de saúde que a gente vê, quando acontece um ataque de ransomware, os próprios grupos
eles já divulgam a chave. Porque eles sabem que, putz, acertou um lugar que não era para acertar. Só que aí, tipo, já foi feito. Parou a operação, foi feito, até recuperação e tudo isso, assim, é algo que a gente vê que eles estão atirando para todos os lados, então, assim, quem acertar, acertou, só que volta e meia acerta um lugar que não era para acertar. Entendi. É como se fosse o efeito colateral, isso. né? Tô tentando e, de repente, sem querer, eu peguei alguma coisa ali, matei um inocente, eu acertei o refém. Essa que é mais ou menos o paralelo. E aí, um outro ponto que a gente percebe também é que o uso de infraestruturas de instituições de saúde, eles estão sendo utilizados para poder fazer ataque em terceiros. Então, devido a quantidade de informação. Acho que não é nem a quantidade de informação, mas assim, a quantidade de ativos e infraestrutura que tem aquela unidade, que pode ser utilizado para poder fazer um ataque num terceiro. Entendi. Então, como a régua de segurança, teoricamente, seria um pouco mais baixa, eles entendem como um possível ataque, tipo, vamos usar eles como um trampolim. Como um trampolim para poder realizar algum tipo de ataque bem sucedido. Então, mais ou menos como Mirai, né? Um ataque coordenado de DDoS e coisas desse tipo. Por isso. Então, boa parte das análises que a gente pega, eles estão indo por esses dois caminhos. Então, até mesmo, imagino eu, porque muitos dos sistemas que são utilizados na área de saúde, pensando em OT ou fazendo um paralelo com essa parte, devem ter ainda sistemas legados, né? Deve ter sido desenvolvido numa linguagem muito antiga, com um sistema antigo também, não deve ter atualização. Isso ainda ocorre ou não? Muito. Eu acho que é uma das maiores dores para quem trabalha nessa área de saúde, porque existem empresas que têm sistemas muito eficientes, porém pararam naquela versão e pararam no tempo. Então, tem instituições de saúde que ou fica com aquele sistema lá, legado, que você não tem como corrigir, tem que depender dele e criar camadas de proteções em cima dele, em volta, ao invés de ter que fazer todo o trabalho manual, com papel, esse tipo de coisa. Então, por isso que boa parte das empresas de saúde hoje ela tem um time de desenvolvimento muito forte para tentar entender o negócio e aí sim desenvolver soluções próprias para poder atender esse tipo de requisito e não depender de uma empresa terceira. Entendi. Então, existe até um curso de, acho que é pós-graduação, se eu não me engano, de especialização, que é tecnologia aplicado para corpo clínico. E aí o que é isso? É quando um médico formado, ele começa a entender de tecnologia para poder traduzir tudo o que acontece dentro da área de saúde para um pessoal do time de desenvolvimento, time de negócio. Então, ele transforma o negócio em desenvolvimento próprio, de produto. Até para resolver os problemas peculiares ao negócio. Gestão de projeto, no geral. Então, eu vivi um pouco disso naquela experiência que eu te falei, porque eles tinham que juntar as duas coisas, né? Eu tenho a tecnologia que facilita e que não vai mudar, vai continuar evoluindo e facilitando a vida, mas em compensação eu preciso trazer os problemas específicos da área de saúde, isso, né? Com daí com sistemas como PACS e por aí vai, né? E a questão de protocolos, que são protocolos específicos, que já são vulneráveis por arquitetura, não tem como mudar, então a gente tem que se desdobrar para poder criar proteções e camadas para não deixar ninguém utilizar daquilo ali contra a gente mesmo. Mitigar de fato, sem... Entendido. E dentro desse aspecto, ainda falando um pouco dessa dinâmica de gato e rato, né, que a gente vive muito na área de segurança, qual que é a motivação? A gente vê que existe questões, às vezes, de motivação política, em alguns casos, em alguns ataques, existe questão de motivação, às vezes, muito relacionada a roubo. O que é a motivação quando alguém vai atacar a área de saúde? Tem algum estudo, algum direcionamento que você tenha visto sobre isso? A gente já viu que muita coisa que está relacionada às instituições de saúde na Europa, a questão é mais política mesmo, então, dos ataques que acontecem. Brasil, aqui a gente coleta muita coisa, então a gente tem uma área que a gente segue um programa chamado de Offensive Intelligence. O que é isso? É tentar entender o que está acontecendo com todas as instituições, não só hospitalar, mas assim, todas as instituições de saúde, e quais são os principais ataques que estão acontecendo, para poder criar camadas de proteções e defesas para não deixar acontecer com a gente. Então a gente aprende com o erro dos outros. E muito do que a gente vê e que coleta aqui está direcionado único e exclusivamente a risco financeiro. Então, aquela ligação que vai chegar para um parente de um paciente que está internado, dizendo que tem um procedimento que vai ter que fazer de urgência, que ele tem que transferir X reais lá para uma conta terceira. Como então, acontece ainda? E assim, Brasil. Brasil é algo que a gente vê que o que eu entendo é que isso é meio que uma extensão do mercado financeiro. Porque no mercado financeiro a gente vê muito isso acontecer e assim... Não existe lugar melhor no mundo para aprender sobre fraude do que no Brasil. Com certeza. Então, assim, o pessoal aqui é muito... criativo, né? E não é algo complexo. Então, no começo, quando eu entrei nessa área,
eu tinha muita dificuldade porque eu pensava muito em coisas muito complexas, encontrar zero day, esse tipo de coisa, para poder materializar uma fraude, para poder reportar para o pessoal. E quando eu comecei a entender mais o que era o setor brasileiro, o Brasil como um todo, assim, cara, o básico vai funcionar. Só que o básico muito bem feito. Então, é algo que a gente vê que é assim, Brasil assim, tem que pensar muito fora da caixa. Então, qualquer pessoa que se forma nessa área de antifraude no Brasil e segurança, para o mundo, tanto que isso virou o case da Defcon lá que a gente vai apresentar. Então, boa. E esse é um ponto que eu vou querer perguntar para você aí na nossa conversa. Mas antes de chegar aí, entendendo esse aspecto relacionado a ataque, qual é o ataque que você mais vê, os dois principais que você mais vê dentro do segmento da área de saúde? Ainda é malwares, mais especificamente como ransomware? Não? O que você tem mais visto nesse aspecto? Cara, número 1 sempre vai ser phishing, eu entendo. Tá porque bom. phishing hoje acaba sendo porta de entrada para muita coisa. Quando a gente começa a pegar, colocar numa balança o grau de maturidade em segurança do setor de big retail, financeiro, comparado com saúde, a gente vê que as empresas de saúde elas não estão tão bem preparadas para a parte de conscientização de segurança. Uhum. Então, a chance de uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, de uma clínica, clicar no phishing é muito maior do que num banco, porque um banco ele existe regulamentações, auditorias que exigem esse tipo de treinamento e conscientização. Uhum. Então, o phishing sempre vai acabar sendo a porta de entrada. E aí, o que se propaga depois, a maioria, 2 incidentes que a gente viu são ataques de ransomware mesmo. Então, a gente está começando a perceber que, e aí, até pelo Brasil, né, o grau de maturidade das instituições de saúde está aumentando bastante. Certo. O pessoal está sentindo uma certa dificuldade para poder pegar vítimas com ataque de phishing e estão começando a abordar funcionários de empresa em questão financeira. Então, eu te dou, sei lá, $1.000... Para você me dar um acesso me dá um acesso privilegiado. Então, e é algo que a gente vê no mercado financeiro acontecer. Porque sim, é muito mais fácil você abordar um funcionário do que tentar bypassar todas as proteções de segurança de uma empresa. Sim. No segmento de telco também isso é muito comum, né? Então, eu te dou um acesso, mudo o seu plano para um plano maior, e às vezes isso está tão embrenhado ali no meio da empresa que afeta outros níveis até, né? Isso é impressionante. Com certeza. E o foco desse público que faz esse tipo de ataque, que é um pouco diferente, ele não é mais tão C-level. Então, a boa parte dos spear phishing que a gente vê, ele não está mais pegando o público C-level, ele está pegando o público mais operacional. Então, possivelmente o médico é uma boa porta de entrada, até o médico é uma boa porta de entrada. Pode ser um médico, pode até ser um pessoal do administrativo, um recepcionista, porque pode ser que não tenha um acesso privilegiado, mas ele pode ser uma escadinha para você começar a escalar privilégio. Então, é o passo 1. É o passo 1. É o passo 1. Então, por isso que a gente pega muito pesado com questão de conscientização. E aí sai daquele tradicional que não é só fazer campanha, gamification, não. Tá ali no dia a dia, faz ações presenciais com o público para poder entender, isso aqui é um ataque, isso aqui pode acontecer. A gente mostra exemplos do que aconteceu já, tanto no mundo quanto no Brasil, para o pessoal sentir um pouco da dor, porque a segurança não é responsabilidade do time de segurança, ela é responsabilidade da instituição como um todo. Então, tem que conscientizar todo mundo para evitar que a instituição pare. Perfeito. Se você nos acompanha e está começando agora dentro da área de segurança, talvez uma boa referência interessante seja a cadeia de ataque do Mitre e como ele apresenta. Então, uma das fases aí, né, Arthur, é a questão do reconhecimento, depois invadindo o ambiente, escalar privilégio e ter toda essa cadeia, e daí, em contrapartida, nós, do outro lado, ter que quebrar essa cadeia, né, para poder... Legal. E dentro disso, como que está a questão de privacidade de dados? Eu sei que é um tema também bem em voga, mas eu sei que é um tema extremamente crítico para o segmento de saúde. Como que está a questão de privacidade frente às leis, que a gente começa a ter, já tem aqui, mas começa a ter no mundo inteiro de forma mais pesada, e frente às proteções de cibersegurança? Como que você faz um paralelo com isso? Tá, a parte de dados na área de saúde ele é algo que é muito forte pela questão de pesquisa. Então, um exemplo aqui, não sei se o pessoal sabe, mas assim, existem instituições de saúde que quem faz a análise do resultado de raio-x não é um médico propriamente dito, e sim um IA que o pessoal desenvolve, que treina modelos para que ele diga assim, putz, aqui pode ter uma possível fratura, direciona para o médico. E o médico vai lá e valida, putz, realmente tem uma fratura aqui. E, consequentemente, retroalimenta o procedimento. Então, assim, a área de pesquisa com o uso de IA é fortíssimo nessa área de saúde. Então,
Existem integrações entre instituições de saúde que se conversam, ficam trafegando esses dados de forma consciente, o que a gente pode mostrar, o que a gente não pode mostrar, qual que é o termo de consentimento que o paciente ele tem que ter, e ele sabe, ó, seus dados estão guardados aqui, mas em algum momento a gente pode utilizar ele para desenvolver alguma pesquisa, e isso vai se comunicar com algum instituto. Você autoriza, não autoriza? Então, tem essa transparência com o paciente como um todo. Segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente usa muito do conceito do security by design. Uhum. Então, não é simplesmente, vamos criar um IA para desenvolver uma inteligência, e no final, quando for botar em produção, tem que passar pelo teste de segurança, pela avaliação. Não, isso aí a gente já tem esse enforcement com a instituição como um todo para poder mostrar que segurança também faz parte do desenvolvimento disso. Perfeito. Então, por isso que quando a gente fala de security by design, assim, ele tem que estar intrínseco desde o começo do processo de desenvolvimento até o final, para poder garantir, além do retrabalho, de todos os problemas que vão ter que, volta para lá, valida com segurança, como também na questão de garantia de segurança, tanto para a instituição quanto para o paciente. Perfeito. E dentro disso, então, além da questão de privacidade, a gente tem aí um segmento que, talvez até sendo eufêmero, né, diminuindo, não é tão regularizado aqui no Brasil, né? O que você vê que falta e quais seriam ações básicas, falando ali do BBR, né, do básico bem feito, quais seriam ações iniciais para que, de fato, esse segmento como um todo, e você estando na ponta, estando numa instituição que de fato se preocupa com isso, mas quais seriam passos para elevar esse conceito como um todo aqui no nosso país? O que você vê que falta? Tem questão cultural, né? Então, acho que o pessoal ele é muito treinado a proteger apenas o dinheiro. Pensar assim. Então, é mais fácil, na minha cabeça, eu proteger um banco porque tá todo o meu dinheiro guardado lá do que proteger um hospital, na cabeça deles. Nosso papel que trabalha nesse segmento específico é dar visibilidade ao que está acontecendo e o risco que pode causar com impacto. Então, o que acontece se um hospital para hoje? Como é que funciona? Como é que sei lá, vai ter algum procedimento? Qual a garantia que eu tenho que algum paciente esteja utilizando, sei lá, um marca-passo e alguém vai lá e consegue pegar aquele marca-passo lá e mudar ou desligar durante um sono do paciente? Então, o nosso papel como pessoa, instituição, é mostrar o risco, vender isso como... Pessoal, não só existe banco no Brasil que tem que se preocupar com segurança, a área de saúde também tem que se preocupar. A falta de regulamentação aqui no Brasil é algo que eu vejo que nos próximos 5 anos eu entendo que isso vai mudar muito, porque dos últimos 3 anos que a gente começou a cair de cabeça desse mercado, a gente começou a expor muita coisa de risco que existe, uma parada. Até o nosso time de Threat Intelligence, quando a gente está monitorando vários grupos específicos, então a gente vê que um dado de um paciente ele está valendo muito mais hoje do que um dado financeiro. Então, para muita gente é uma surpresa, para a gente já sabia qual que era o risco material. Isso porque ali tem muita coisa sensível. E você pode utilizar isso de diversas formas, como vou fazer uma campanha de marketing direcionada de uma empresa, sei lá, de plano de saúde para um paciente que eu sei que ele tem um grupo de doença específico. E ele vai consumir mais do meu serviço, ele pode consumir menos do meu serviço. Então, você começa a entender qual que é o risco de ter o dado do paciente exposto. Vamos supor que, caso extremo, eu sei que uma pessoa ela tem alergia a algum tipo de medicamento. Então, sei lá, foi uma questão de aqueles filmes que a gente vê de 007, o cara invade o hospital, vai estar lá aplicando o medicamento da pessoa, coloca uma gotinha de alguma coisa lá e o cara morre, mas você sabia previamente porque aquela pessoa tem aquele tipo de alergia. Então, acho que assim, o papel da gente é mostrar o que está acontecendo, a gente vê que muitas das empresas que estão se sensibilizando, então, concorrentes diretos e indiretos, e a gente tenta sempre fazer parcerias com instituições, porque no fim das contas não é só o nosso hospital que a gente tem que proteger. A gente tem que proteger o segmento e o ecossistema como um todo. Perfeito. E isso é algo que a gente começou a apoiar outras instituições até... Que joia. Arthur, queria tirar uma dúvida, como é que eu faço para justificar um budget para poder investir em segurança aqui na minha instituição? E aí, cara, a gente fez assim, tenta mostrar esse risco aqui do lado de vocês, o que pode acontecer com a parada, quanto que vocês vão perder financeiro, risco de dano à imagem, risco do paciente, risco de operação, o que acontece com integração.
Porque o seu hospital, ele nunca vai estar ligado apenas àquele único hospital. Ele está ligado a outras empresas, clínicas de exame. É a cadeia, né? É uma cadeia, a questão da cadeia, como né? todo. Então, se uma empresa de um laboratório de exames, ela para, com certeza vai parar várias outras instituições. Porque ela também está interligada ali. E qual o risco que um ataque poderia acontecer naquela instituição que propagaria para outros? Então, você está preocupado como é que é feita a conexão entre a sua instituição com aquela clínica, vice-versa. Então, a gente tenta mostrar o que poderia acontecer e aí volta a bater na tecla. A gente sempre está aprendendo com o erro dos outros. Então, tem 3 categorias que a gente usa que facilita muito isso para a gente, que é entender quais são os riscos que acontecem no mundo de segurança, na área de saúde como um todo, no mundo. A gente tenta pegar algo regional. Então, o que está acontecendo de risco de segurança no Brasil, como todo, e América Latina, e a gente tenta entender quais são os concorrentes diretos e indiretos que estão acontecendo, o que poderia acontecer com eles. E aí a gente junta tudo isso, joga no funil, e a partir daquilo ali a gente começa a priorizar coisas que são riscos para a gente. Então, um ataque de ransomware que aconteceu no hospital na China, ele não quer dizer que vai acontecer aqui com a gente. Porque tem que fazer esse processo de análise, todo esse funil de entender o ataque, qual que era o ativo que eles tinham. Se aquele ativo a gente tem aqui, não tem, então o que poderia acontecer? Qual foi o vetor de entrada? Qual foi o vetor de ataque? Então, tudo isso acaba meio que ajudando a priorizar o que realmente é importante para a gente. Joia. Não fica aquela loucura de, putz, eu tenho 1 milhão de vulnerabilidades para corrigir e eu preciso corrigir tudo de uma vez. Não, calma. Vamos lá. Isso aqui está dizendo aqui... Por onde eu começo. Por onde eu começo. Então, ele vai dizer para você onde você começa e aí quais são os principais itens. E aí, se porventura, no meio do processo, acontecer um ataque que foi fora dessa curva de conhecimento, você consegue justificar isso também. Você até como CISO dizer, cara, a gente sofreu um ataque porque da lista de prioridade que a gente tinha, que está acontecendo com o mundo, com o Brasil, concorrência direta e indireta, era esse caminho aqui que a gente tinha que seguir. Estamos seguindo correto. Isso aqui foi um fora da curva. Você está respaldado, porque você está olhando, você está analisando. Isso, com certeza. Eu acho que um ponto aí importante no que você falou, que vale ressaltar dentro de várias coisas que você colocou, é a questão de que não é um jogo para se jogar sozinho, independente de onde for, né? Se eu estou dentro do segmento financeiro ou de saúde, eu preciso estar conversando, eu preciso estar buscando os pares, buscando outros mercados para poder entender como que balizo ou como que eu traço a minha estratégia, né? Não dá para fazer algo sozinho, né? Por isso que o setor financeiro no Brasil ele é tão maduro. Existe um Bacen que está centralizando todos os bancos e compartilhando informações entre eles para garantir a segurança e antifraude de todas as outras instituições. Então, basicamente é isso que a gente está tentando fazer hoje. Então, a gente está linkando com várias instituições, e não só hospitais, com o mercado como um todo, para dizer, pessoal, está tendo um ataque aqui específico para esse tipo de equipamento. Então, cuidado com vocês aí se tiver esse tipo de equipamento. E isso vai retroalimentando o ecossistema como um todo. Então, está ajudando bastante. Joia, excelente. E teve mais uma coisa que você falou que me chamou a atenção e que eu ouvi hoje uma outra pessoa falando, também do segmento de saúde, falando, e eu gravei, é que assim, quer queira, quer não, os dados dentro do segmento de saúde estão muito atualizados, né? São atualizados muito rapidamente, porque se eu fui no PS hoje, eu atualizei meu endereço para poder receber um exame ou para poder receber um laudo, eu atualizei. Então, é um segmento crítico nesse sentido também, né? Eu não tinha dado essa devida atenção de que o dado, lógico, ele é o novo petróleo, isso já está bem batido, mas de que o dado é muito mais atualizado dentro do segmento de saúde. Aquele CPFzinho que você dá quando vai numa farmácia para comprar um medicamento. E aquilo ali, com certeza, não é só um desconto que está dando você. Aquilo ali está indo para algum lugar, para alimentar alguma base. Então, e é muito atualizado. E é muito atualizado, é constante. Excelente. E assim, a gente vê muitas health techs no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, e todas estão buscando soluções novas, inovação, como levar, às vezes, para dentro de casa, né? Eu vi essa semana, você comentou algo, eu vi nessa semana 2 itens aí dos quais você comentou que eu achei interessante. Um, reconhecimento de câncer de mama 5 anos antes por conta de inteligência artificial, apoiando de forma benéfica, e eu vi também um outro que, se eu não me engano, estava relacionado à inteligência artificial aplicada à pessoa, né? Se ela estava deitada, ela levantava e caía, com base na análise da imagem ali, conseguia deduzir e falar, opa, deixa eu alertar. Bem, eu estou contando esses 2 casos para falar o seguinte, essas health techs querem introduzir, querem trazer ideias novas, mas, por um outro lado, eles têm recursos limitados.
Como que você vê, ou quais seriam o básico ali que você recomendaria nesse caso para se preocupar com relação à segurança nesses dispositivos que às vezes vão estar dentro de casa, vão estar disseminados aí? O que que você vê com relação a isso? Algo que a gente já faz hoje, o Einstein ele não é só um hospital, né? Ele é hospital, ele é clínica, ele é centro de pesquisa, ele é hub de startups, então a gente incuba muito startup com produtos que a gente entende que faz sentido tanto para a instituição como para o ecossistema como um todo. E aí um dos papéis da gente também é estar apoiando essas startups na questão de segurança. Então, além da parte de mentoria que a Puxa, que gente já legal. faz, a gente também investe com soluções de segurança para poder apoiar aquele produto, aquela empresa como um todo. Algo que eu estou sentindo que está melhorando uma das exigências que a gente já fazia na área, na área financeira é que toda vez que a gente fazia avaliação do fornecedor, a gente já exigia no checklist da gente lá quando foi o último pentest, qual foi a última auditoria que eles passaram, como é que é a área de segurança, isso no geral. Certo. Para a gente, o que está acontecendo é todas essas health techs que estão vindo e que estão nascendo, a gente também está fazendo essa mesma exigência. Boa. E aí a gente se depara que, putz, Arthur, a gente nunca passou por uma avaliação de segurança, a gente não sabe o que tem que fazer. E aí é quando a gente dá esse suporte, Que aí legal. independente dela ser uma empresa que está fechando o negócio ou não, ou simplesmente uma empresa que está fazendo uma avaliação do fornecedor como um todo, a gente se preocupa muito em sentar, explicar e, assim, dizer qual que é o risco que aquela empresa poderia ter. Então a gente tem 3 empresas, né? A empresa que ela sabe que ela precisa daquele tipo de ajuda, e isso é algo que vai ser benéfico tanto para ela quanto para o paciente em geral. Tem aquela empresa que diz assim, eu sei do que eu estou fazendo, não fala comigo. Então, meu produto autossuficiente. não precisa de segurança, eu preciso saber da garantia da saúde do paciente. Então, segurança para mim não é importante. E o terceiro que é aquele cara que diz assim, cara, eu não sei nem para onde começar, me ajuda. Então, e no final acaba gerando uma parceria muito boa. Então, que a gente tenta, volto de novo na tecla de conscientização, que é a maior dificuldade que a gente tem nessa área de saúde é educar pessoas que foram educadas a não querer ouvir sobre segurança. E aí é quando você começa a entender que, tipo assim, putz, meu trabalho aqui ele não é mais tão técnico. Ele é muito mais na questão do soft skill, de querer justificar e mostrar qual que é o real valor do negócio dele. Cara, se você desenvolver uma empresa que está fazendo, sei lá, gerando um portal de resultado de exames todo informatizado, que se integra com vários outros sistemas, que vai estar ligado com o aplicativo mobile, que vai coletar informações do seu relógio, por aí vai. Segurança, em algum momento, ele vai ter que parar. Como eu comentei, acho que nos próximos 5 anos a questão de regulamentação sobre segurança na área de saúde, ela vai melhorar muito e em algum momento isso vai começar a ser exigido para todas essas empresas. Certo. Da mesma forma que o Bacen hoje tem várias auditorias de setor financeiro que cobram esse SOX no geral, então é algo que a gente sente que aquela empresa ela pode não ter o time de segurança, mas a gente já deu o gatilho para ela dizer assim, cara, aqui é assim que começa olhando isso, tenta entender um pouco sobre o que é o ASP, tenta entender sobre o conceito de protocolos do teu produto e por aí vai. Procura uma empresa para fazer um pen test, não precisa ser uma puta empresa gigantesca, mas começa com uma pequenininha, porque essa pequenininha ela vai te mostrar todo o mato alto que você vai ter que cortar de vulnerabilidade aqui, e aí você vai progredindo em relação a isso. Uma vez que você limpou o mato, você consegue ter uma perspectiva de manter ele baixo, né? Às vezes você precisa falar começar. Sobre SAST, DAST, cara, assim, no começo parece ser um choque, porque tem muito da questão do ego, então eu sinto muito disso. O pessoal tá muito assim, não, o produto é meu, sei tudo aqui, tá seguro. E aí quando você vai lá e mostra, ó, tá aqui, não tá tão seguro não. Aí é quando, tipo, putz, realmente acho que eu tenho que me preocupar com isso. E acho que a preocupação maior é até nessa, né? Um texto que fala assim, que você tá de pé, cuidado para que não caia. Eu acho que quando a pessoa ela tem essa certa posição de que não preciso, eu tô bem, é onde a chance é maior de cair, né? De levar o tombo. Eu tenho um mantra que eu trouxe na minha vida, que eu parto do pressuposto que todo mundo e toda empresa já foi onado, já foi invadido. Que umas já sabem, outras ainda vão descobrir. Mas já foi. E o que eu preciso fazer para correr, para poder acelerar essa correção e resolver o mais rápido possível e voltar tudo normal. Então, todo mundo já foi. O importante é saber quando que vai sair o leak. E nesse aspecto que você tocou, relacionado à regulamentação, e que você até trouxe uma visão aí desses 5 anos que deve ter mudança, por que nós não temos padrões, como, por exemplo, nos Estados Unidos tem o HIPAA desde 96, ou seja, por que a gente não tem aqui no Brasil alguma coisa relacionada a isso? Tá
está relacionado à questão que você falou da gente olhar como muito mais finanças do que saúde também ou não? Por que nós não temos uma regulamentação? Cara, eu me perguntei muito sobre isso no começo, tentando entender do porquê que nunca existiu essa exigência. Não consegui chegar à resposta até hoje, mas o que eu percebi é que a chegada do LGPD no Brasil, assim, foi um acelerador gigantesco para isso. Que Então, interessante. muitas empresas podem. Eles têm uns 48 horas que eles têm que responder ao incidente, têm que anunciar que se tiveram um incidente ou não tiveram. A gente já teve casos de ver empresas que haviam sofrido um ataque de ransomware e o backup estava no mesmo servidor que tomou o ransomware e eles não tinham como voltar lá o backup deles. Então, assim, o LGPD foi meio que um acelerador e está Uhum. mudando muito essa questão de cultura. Então, o paciente ele manda um e-mail lá para a unidade de saúde, lá, ele quer saber, quer saber onde é que estão meus dados, para onde que está indo, quem consultou meu prontuário, o Você que já tem acontece. recebido assim? Sim, muitas Que diversas. Então, o interessante. próprio paciente ele pode saber quem foi o médico que acessou, por que que acessou. Se, a gente tem uma regra que o corpo clínico específico daquele paciente é só ele que pode ter acesso ao paciente, o dado do paciente. Aham. Qualquer pessoa fora que tentar acessar, ele vai bater um alerta, vai dizer, opa, peraí, alguém tentou aqui, não conseguiu, e você vai ter que justificar porque você tentou. E existem regras, Uau, vamos dar um joia. exemplo de pacientes que estão em UTI, que aí sim, esse tem que deixar aberto, Por causa da porque é um caso de UTI, é um agilidade. caso de agilidade. Então, putz, o paciente está tendo um caso lá, o médico que está de plantão naquele momento, é ele que tem que acessar o mais rápido possível e saber o Aham. diagnóstico do paciente. Sim. Então, essa aceleração do LGPD está ajudando muito a isso. E aí, quando eu falo de para onde que está indo o meu dado, com o que está se conversando, qual que é o ganho que a instituição está tendo, qual que o que o paciente tem. Hoje mesmo, a gente fica vendo que a maioria dos leaks hoje que estão acontecendo, grandes, são de empresas grandes de saúde e plano de saúde no geral, que no fim das contas vai refletir em alguma outra coisa sua. Então, por exemplo, a gente já viu meio que uma cadeia, né? Que ele começa com, sei lá, vou dar um exemplo aqui de uma empresa de plano de saúde que teve um dado vazado e o dado que foi vazado lá, você consegue reaproveitar aquele mesmo dado para qualquer outro tipo de situação. Tanto no financeiro, putz, vê que o pessoal está tentando abrir conta com dado, porque aquela base ela está muito retroalimentada. Ele está tentando recuperar informação de algum tipo de serviço que aquela pessoa tenha, e por aí vai. Então, no fim das contas, tudo está se conversando hoje. Perfeito. E dentro desse aspecto, como que você avalia o nosso, ah, se houvesse um índice, né? Mas como que você avalia a nossa maturidade frente a outros países do ponto de vista de segurança na saúde, na área de saúde? Cara, Quando nós estamos muito atrás, muito à frente, isso no geral, eu sei que existem exceções e a gente está trabalhando em cima de uma delas aqui, mas como que você avalia o geral da maturidade de cibersegurança para o segmento de saúde no Brasil? eu acho que se a gente pega o Brasil hoje como um todo, ele deve estar ele não é o melhor, porque a gente sabe que a América do Norte está muito mais avançada há Uhum, anos em relação a uhum, isso, mas também não é o pior. A gente vê que tem muita empresa de interessante. saúde, principalmente muito asiático, que a gente, nossa, parte de monitoramento, a gente vê muita coisa vindo da Ásia e muito incidente de segurança. Então, eu não sei se é questão cultural, não sei se são ataques direcionados, mas a gente vê boa parte dos vazamentos que acontecem nesse segmento vem de lá. O Brasil, a gente enxergando que está caminhando, a gente Tá. já saiu do ponto zero, que é não sabemos de nada, não queremos investir nisso aqui, não entendemos, não vemos isso como risco, e Aham, agora sim começou a enxergar isso como um risco e algo que precisa acelerar. entendi. Então, hoje eu vejo que a boa parte das instituições de saúde elas começam a investir em segurança com a mesma régua de budget de um banco. Então, porque entenderam que Que legal, existe interessante essa isso. necessidade de você se proteger no geral. Então, Interessante. sim, é uma escada que é assim, é uma luta diária que a gente tem que ir lá justificar, entender, tem que a questão do retorno de investimento, tem que mostrar, putz, se tivesse parado aqui 1 horinha, 5 horinhas, quanto que a gente ia perder de dinheiro, quanto que poderia afetar a vida do paciente. Então, só quem já foi para alguma, sei lá, um PS da vida e viu que o sistema parou, sabe o que que é um O que é o caos. caos? O que que é o caos. Então, De fato. se só um PS parado por 1 hora porque um sistema caiu, imagina parar uma instituição como um todo. Imagino, posso imaginar. E assim, o que você trouxe acho que é muito interessante, porque o que eu vejo no segmento financeiro, não só eu, a grande maioria das pessoas que acompanha, é que existe uma maturidade muito grande no sistema financeiro no Brasil.
né? Assim, a gente está à frente, até na agilidade, talvez não na parte de segurança, acredito que sim, até toda a regulamentação, mas na parte de agilidade, frente a outros países, a gente está. O que me impressiona que você falou é que na área de saúde, então, nós não estamos tão ruim. Nós estamos no caminho. Isso. O que falta? Se a gente está no caminho, o que precisa melhorar para que a gente possa se posicionar diferente e mirar países aí que estão melhores? Eu acho que o que seria o turbozinho aí nesse momento, acho que seria a exigência de uma regulamentação no Pronto. Brasil forte. Boa. Porque hoje ele está muito assim, eu entendo que eu preciso melhorar, mas não tem ninguém me cobrando por isso. Uhum. Então, as empresas que têm uma cabeça um pouco diferente dessa mentalidade que a gente tem, ela tá tudo bem, até acontecer um incidente, e depois que acontecer, aí sim eu me preocupo em pensar em segurança, mas enquanto não tiver nada exigindo essa régua um pouquinho mais alta, eu acho que isso aí vai ser um fator que vai ser meio que um divisor de águas. Então, certo. Até porque daí você tem um poder de polícia atrás para poder... tem alguém cobrando que a régua seja impulsionando. Exato. Legal. O que você vê para o futuro de ameaças? Talvez não só no segmento de saúde, porque daí você tem uma visão mais ampla, mas a gente sabe que você tem lá muitas vulnerabilidades novas por dia, acho que só no primeiro trimestre de 2022 ainda foi algo como 66 novas vulnerabilidades por dia. A gente sabe que o número de ameaças e de ataques não para, embora a gente tenha uma classe ou um modus operandi muito parecido, talvez uns 30 formas diferentes de ataque, 40, mas com variações, e daí é onde a gente pega. Mas dentro desse gato e rato, de novo, dessa dinâmica de vulnerabilidade, ameaça e possibilidade de incidente, como que você vê o futuro com relação à ameaça? Eu vejo muita coisa focando com o uso de IA, porque eu entendo que a forma que as empresas se preocupam com inteligência artificial hoje, ela não está tão difundida ainda, e eu entendo que existe muito aquela pressão das empresas quererem ser as inovadoras o mais rápido possível. Vamos inovar, vamos utilizar IA. Só que muitas das vezes, independente do custo, e quer utilizar do risco. E aí usa de forma indevida e quando vê acaba abrindo uma brecha para isso. Meu Red Team hoje tive uma dificuldade muito grande para poder, até hoje eu tenho dificuldade para poder encontrar pessoas que, quando vão fazer pen test, simulações de Red Team, eles têm um foco específico e entendam do negócio de saúde. Porque são técnicas específicas, são equipamentos médicos específicos, são protocolos específicos. É um outro mundo. É um outro mundo. Esses equipamentos médicos, em algum momento, eles vão ter que se conversar com alguma solução de IoT daquela unidade de saúde. Então, assim, ter esse conhecimento é algo que é muito difícil. E aí, boa parte do trabalho que a gente desenvolve dentro de casa, de pesquisa, é o quanto que a gente consegue automatizar com o uso de IA e de recursos que já existem nas instituições para poder propagar um ataque. Então, por isso que eu entendo que boa parte dos testes que a gente viu e que realizou, a gente entendeu que o uso da IA em certos momentos ela não estava de forma adequada, e aí a gente volta, tenta entender aquele contexto para poder montar uma proteção específica para aquilo. Eu sinto muito que ainda vai ter muito problema relacionado à IA de forma indevida. Um outro ponto, eu acho que ransomware não tem como mudar isso aí, esse cenário, mas eu tenho fé ainda que um dia, nesse Brasil aí, vai começar a cair de verdade, porque as empresas vão estar mais bem preparadas para isso. Então, acho que ainda vai continuar sendo ransomware, não tem para onde correr, mas o que vai ser meio que uma virada de chave dos maiores ataques e mais complexos vão ser por conta do IA. Perfeito. E acho que esse é um tema que está bastante em voga, né? Não é um tema novo, IA como teoria, como base, não é algo novo, mas acho que todo o poder computacional dos últimos tempos, com a facilidade de uso, através de soluções como ChatGPT e tal, popularizou muito o uso, e daí cria um novo boom, né? Talvez como aconteceu em outros momentos na tecnologia. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, até um pouco fora. Você falou que é da área de desenvolvimento. Assim, formou lá inicialmente em desenvolvimento. Como você vê ações de segurança dentro do ciclo de desenvolvimento na área de saúde? Ou seja,
a questão de segurança by design, que você também comentou, de fato começa já ou ainda não? O pessoal que está começando a desenvolver, eles já olham para a segurança ou não olham? Eles deixam para, deixa eu ver isso depois, num pen teste e às vezes num retrabalho. Como que você vê isso do que você tem conversado nesse segmento? Cara, é que dentro de casa já tá um pouco. Sim, Assim, sim. não é muito exemplo pra poder falar, porque já tá bem mais avançado em relação a isso. Mas E aí, vou voltar de novo. O Security by Design, nesse mercado, ele é algo que ainda não existe. E aí, quando eu digo que não existe, é, sei lá, uma instituição, ela vai desenvolver um produto interno delas, mas no momento da concepção daquele produto, eu não tô nem falando na parte de desenvolvimento, concepção do produto, não tem ninguém de segurança para pensar nos possíveis problemas que podem acontecer. Threat modeling está longe de... Passou longe. Tá. Então é algo que eu não vejo isso acontecer no mercado. Tá. Então é algo que a gente vê valor nisso aí. Eu trouxe isso do mercado financeiro. A gente entende que isso ajuda muito, tanto na parte de desenvolvimento, de proteção do produto, quanto na aceleração de entrega de produto. Então, se a gente tem tudo muito bem mapeado lá no comecinho, cara, vai passar o processo liso aqui, sem ter impedimentos. E, putz, descobrimos uma vulnerabilidade, volta toda para a esteira lá do começo para poder passar tudo de novo. Então, ou esse seja, é um processo bem tradicional, bem tradicional. Então, arcaico aí, se é que a gente pode isso. falar assim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque boa parte dos pentestes que a gente faz em soluções parceiras, terceiras, são vulnerabilidades básicas que poderiam ter sido pego lá no comecinho. Entendi. Então, até uma das coisas que a gente viu, e a gente montou lá meio que um top 10 da WASP de Health, assim, o número 1 é o IDOR. Então, você começa lá a ver que, putz, eu começo a rotacionar IDs de exame e ele começa a passar lá do paciente, tipo, sem tipo de controle. Então, assim, quase todas as aplicações que a gente testa sempre vai ter IDOR, porque é algo que poderia ter sido pego lá no começo do processo. Cara, ia ser algo tão simples, né? Tão básico que a gente vê. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi disso foi, acho que no ano de 2004, como exemplo, e era uma loja dos Estados Unidos de produtos femininos, né? Lingerie, coisa do tipo, e que, na verdade, sofreu ataque onde alterava o endereço, conseguia ver as notas. Imagina o problema disso, saber o que comprou e coisas desse tipo. E ainda existe, porque recentemente, acho que ano passado, a gente viu numa tech da área de contabilidade, mesma coisa, você trocava lá o ID, coisa simples, né? E ainda estão acontecendo bastante. Com certeza. Imagina isso para, sei lá, uma instituição de saúde que recebe muito notório. Então, um paciente VIP. Sei lá, supor que um super famoso, um presidente está no hospital e tá tudo bloqueado lá. Deixa eu saber o que aconteceu antes. Você encontra uma vulnerabilidade dessa e aí já vem jornalista para poder querer abordar funcionário, poder pagar por informação privilegiada. Então, assim, é uma preocupação que a gente sempre tá mapeando. Pessoal, desculpa, mas enquanto tiver essas vulnerabilidades aqui, vocês não podem entrar em produção. Corrige, volta para dentro de casa, a gente retesta, a gente apoia, a gente dá esse suporte de teste, porque a gente sabe que não são todas as empresas que têm budget para poder ir lá contratar uma empresa de pen test. Então, se a gente entende que é algo que vai agregar para o negócio e algo que vai agregar para a instituição como um todo, a gente vai lá e se dispõe a ajudar. Mas, assim, isso acaba sendo um ponto blocante para entrar em produção de muito projeto que a gente pega. A gente vê que, enquanto existe risco que possa afetar tanto dano à imagem, instituição e paciente, a gente não vai... Não vai que não vai entrar. Vocês voltam para trás, dá um passinho, faz a correção ali, tarefinha de casa, depois volta e a gente valida. Estando tudo ok, sobe. Joia. E isso dentro de um processo, acredito que no cenário de vocês, automatizado. Isso. Joia. Bem, legal. Já tem ainda alguns pontos aqui, alguns assuntos, mas porque o papo está muito bom. Eu queria, dentro disso, perguntar para você, eu vejo que você é bastante... tem uma atividade recorrente com comunidade de cibersegurança, ou seja, a gente se viu na RSA, você falou da DEFCON e a gente vai abordar na sequência isso. Você acha que o caminho para o desenvolvimento fora de um profissional fora dos padrões aí, ou um profissional que se destaque, é esse tipo de envolvimento? Ou seja, hoje o que você daria de conselho para aqueles que estão nos vendo, estão assistindo, para se tornar um profissional ou seguir um caminho aí para se tornar um bom profissional na área de cibersegurança? Eu acho que vem um momento de... Faz uma vinheta aí, momento de desabafo, Bruno. Anota aí, momento de desabafo. Que eu sinto, tá, hoje? Tem muito profissional de segurança que trabalha
para a segurança. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que está preocupado apenas de ter um emprego e ali no final do dia ganhar um salário delezinho, tá tudo bem. Isso não é errado, não é errado. Mas o que eu sinto é que esse tipo de profissional ele nunca vai se destacar. Ele vai ser um profissional mediano que tá Faz ali aquilo que ele precisa fazer. que ele precisa fazer. Entendi. Isso é algo que eu vejo. Algo que eu percebo do passado, e aí histórico Brasil, mercado de cyber, underground em geral, é que as pessoas gostavam do hacking. Então, são duas coisas completamente diferentes. Hacking, segurança da informação. São duas coisas que não se conversam, mas que em algum momento elas podem se convergir. Isso aí. Se eu parar hoje para poder pensar na minha equipe, quantas pessoas gostam do hacking de verdade, sim, eu conto nos dedos. Não são todas as pessoas. Uau, que interessante isso. Mas isso não desmerece as outras Lógico, pessoas que gostam da segurança, porque é o teu motivo dele lá ter escolhido aquela profissão. Então, mas essas pessoas que realmente gostam do hacking de verdade são pessoas que vivem aquilo e de 8 às 18 são profissionais CLT, das 18 para frente continuam fazendo a mesma coisa porque é aquilo que eles veem como diversão. Eu já tive diversos problemas com isso, porque o meu trabalho é minha diversão. E isso, em algum momento da minha vida pessoal, começou a me atrapalhar. Porque eu estava tão fissurado na minha diversão, que também era meu trabalho, que eu esquecia que existia um mundo fora, existia família, esposa, filho, por aí vai. Então, é algo que eu comecei a me policiar em relação a isso. Mas profissionais bons hoje, de verdade, é muito difícil encontrar. Tanto que eu tenho vaga aberto, sei lá, tempos aí, eu não consegui preencher, porque quando a gente começa a conversar, é algo que eu pego muito pesado, que é a cultura. Então, o profissional que eu estou entrevistando, ele pode até não ser tecnicamente, tipo assim, fora da curva. Mas se eu sentir que aquela pessoa, ela tem aquela chamazinha aqui, putz, isso aqui é um gatilho, porque eu sei que essa pessoa, se eu botar, ela vai longe. Então, eu faço... Tem um exemplo clássico, que é a Jenny. Todo mundo sabe que Jenny foi uma estagiária que trabalhou com a gente numa outra empresa, no outro banco. Literalmente, eu peguei para criar a Jenny. Então, ela foi uma pessoa que eu senti... tinha um potencial. Um potencial gigantesco, assim, que vinha de uma realidade completamente diferente de todo mundo que trabalha nesse mercado. E aí... mas eu sabia, porque pelas conversas que eu tinha com ela, era muito curiosa. Então, putz, essa menina aqui pode ser uma coisa diferenciada aqui. Uhum. Mas ela não sabia nada. Nada de tecnologia, tá? Não segura, tecnologia no geral. Mas, tipo assim, fui dando insumo para ela, fui estudando. E hoje legal. Ela tá com a gente hoje. E boa parte dos pentests que a gente pega aqui, ela encontra um monte de vulnerabilidade que ninguém nunca viu. Que joia. Então, mas é por quê? Porque ela se vê isso. Ela foi a primeira pessoa da família a viajar para fora do Brasil, foi a primeira pessoa da família a dar palestrando num evento grande, primeira pessoa da família a estar em evento internacional. Então, assim, porque ela vive isso, ela gosta disso. E é esse tipo de pessoa que eu tento trazer para perto, né? Aí, não adianta também só reclamar, mas também eu tenho que fazer meu papel. E o que eu faço? Eu tento mostrar para as pessoas desse mercado que, pessoal, tem uma pesquisa nova aqui que o pessoal lançou, dá uma olhadinha para ver o que acontece, mesmo que não seja da sua área de conhecimento, mas tente entender, mesmo que você não entenda o artigo, mas tente entender qual foi a linha de raciocínio. Porque isso é que vai te ajudar a resolver problemas de forma mais rápida. Você vai ter uma visão mais abrangente. Legal. E aí, volto de novo para essa história. Comunidade é algo que boa parte dos eventos que a gente vê palestrando, a maioria dos palestrantes são gringos. E aí, por quê? Porque lá fora o pessoal ainda continua com essa chama acesa e acaba vindo para cá. E eu fico triste porque eu queria muito ver muito brasileiro estando no lugar desses gringos aqui sobre artigos muito bons, assim, coisas fora da curva. Até porque o Brasil, ele tem uma base de insumo de conhecimento, assim, gigantesco. De coisas que só acontecem no Brasil e coisas que acontecem no Brasil que podem afetar qualquer outro lugar do mundo. Então, é algo que eu ainda sinto falta. Eu incentivo o máximo pesquisa, e pesquisa tem que ser parte do trabalho da pessoa. Então, das suas 8 horas de trabalho do seu dia, tem que separar um slot de horas para pesquisa, porque aquilo ali é algo que vai agregar valor, não só para você como empresa, mas, como pessoa, mas como empresa e também para a comunidade. Então, perfeito. A gente tem um backlog gigantesco de problemas que a gente quer resolver, a gente não sabe como resolver, e esse backlog ele vira item de pesquisa. Que legal. Então, nas nossas pesquisas que a gente faz, tem coisas que a gente entende que, putz, Arthur, baseado nessa pesquisa, eu cheguei à conclusão que, nesse momento, a gente não tem solução para resolver esse problema. Pega ele e guarda, porque em algum momento a gente vai voltar de novo com ele. Que legal. Putz, eu cheguei à conclusão que esse problema que a gente tinha, a gente resolveu e criou uma ferramenta para isso. Então, nesses primeiros anos que a gente começou com o nosso time lá, a gente desenvolveu muita coisa interna, muita coisa para resolver problema que era repetitivo, coisas que o pessoal vivia reclamando, pô, esse sistema é terrível, porque ele é muito lento, porque ele não tem uma visão total do 360 do problema.
E a gente ia lá e entendia, putz, traz para cá e vamos ver o que a gente pode fazer. Que Então, legal. tem muito disso. E além da viver, só que aí vem um outro terceiro ponto, que é não é todo mundo que foi picado pelo bicho do hacking. Então, é algo que tem pessoas que viram aquilo. No meu caso, a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei e disse, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Como tem pessoas que, tipo assim, você vai ver todo dia, vai conviver, mas tipo assim, beleza, é só mais um trabalho e tá tudo bem. Que joia. Não, muito legal. E assim, pegando esse gancho, esse baita gancho, conta um pouco de como foi a Defcon. A gente tem uma pergunta voltada para isso, para fazer daqui a pouco, mas eu queria entender um pouco o que vocês foram mostrar lá. Conta primeiro, porque muitas pessoas que nos assistem estão começando agora dentro do segmento. Então, fala um pouco do que é a Defcon, o que ela representa, e daí, se você puder, na sequência, falar um pouco do que vocês foram mostrar lá, eu gostaria para poder contextualizar de que tirar aquela síndrome de que a gente é pequeno no Brasil e mostrar como que a gente tá. Me ajuda? Tá, vamos lá. Defcon, Black Hat, acho que são os maiores eventos de segurança hacking no mundo. Uhum. Tudo não acontece em Las Vegas, geralmente dura uma semana, porque é uma semana de vários eventos. Então, começa com a B-Site Las Vegas, vem a Black Hat, depois vem a Defcon no final. A Defcon, ela é quebrada em villages. Então, tem o evento principal deles, que tem os palestrantes principais lá, que ficam numa área específica, e dentro tem várias villages de temas específicos. Então, tem a car hacking, que vai ser temas voltados apenas para hacking de carros, tem villages que são específicas de aeroespacial, tem villages de financeiro, de Red Team, Blue Team, por aí vai. Uhum. Existe uma village chamada Biohacking, que até a Nina que toma conta lá. Nessa biohacking, eles falam sobre segurança do geral, não só sobre tech, mas eles falam de tudo. Vamos desenvolver um kit para poder tá apoiando países que estão em guerras em lugares isolados, que não tem tecnologia. Então, o pessoal desenvolveu um projeto que criou uma caixa que se comunica com 5G e por aí vai. Está no meio da guerra. Pronto, o pessoal... Vamos supor que um médico ele está tratando um paciente na guerra e ele não é a especialidade dele. Então, aquela caixinha vai ter uma conexão com a internet que vai estar conversando com o médico no momento da crise lá. Legal. Então, são projetos assim, inovadores que a galera desenvolve que tu apresenta lá. Da mesma forma que existem vendors de equipamentos médicos que também estão lá disponíveis para você tentar invadir, encontrar vulnerabilidades e reportar e ganhar algo por cima disso. E, além disso, tem outros artigos que o pessoal desenvolve no mundo, na área de saúde como um todo, e vão lá apresentar. Então, o Diego Mariano, ele teve a brilhante ideia de fazer esse teste com a gente, cara, a gente já está há um tempo aqui fazendo um trabalho legal, todo mundo que vem conversar com a gente fala que esse trabalho que a gente faz é um negócio que ninguém nunca fez, vamos tentar submeter e ver o que acontece. E aí, primeiro momento, eu vou contar aquela história, né? Primeiro momento, eu não queria, porque eu digo, putz, vai mandar para lá, vai ser reprovado, e para mim é um negócio muito grande que eu sempre quis e vou ficar depressivo depois, eu não sei se eu quero. Ele, cara, vamos lá, ou não a gente já tem. Submeteu, foi aceito o artigo. E aí vem um outro problema, que putz, foi aceito. Agora precisa apresentar. Agora a gente vai ter que apresentar. Então, foram 6 meses entre o artigo aceito e até a finalização da pesquisa como um todo. A gente já tinha a pesquisa, boa parte dela pronta já. Uhum. Só que eu tinha um problema que tudo que eu estava fazendo era muito pouco para a Defcon, na minha cabeça. Então, a famosa síndrome do impostor. Isso não só para ser vendadeiro, mas eu sempre tive muito isso para a minha vida como um todo. Então, eu demorei para poder chegar nesse nível de maturidade e dizer assim, tudo que eu faço hoje eu sei que agrega para alguém. Mas antes era tipo assim, puta, tudo que eu faço hoje nunca é o suficiente, eu precisava fazer muito mais. Uhum. E eu acho que isso também pode ser uma virada de chave para eu ter chegado onde eu cheguei. Sim, só que tiveram corpos que foram deixados no meio do caminho. Então tem um ônus e o bônus para isso. Uhum. E o caso da Defcon foi legal porque a gente desenvolveu uma pesquisa onde o que a gente queria mostrar? Que fazer segurança no Brasil é muito mais complexo do que em qualquer outro lugar do mundo, porque tem N fatores que não existem fora do Brasil, questão de cultura. E aí vou dar um exemplo clássico. Aonde que você vai nos Estados Unidos e você vai conseguir comprar uma receita médica no grupo do Telegram? Aonde? Nem indo na farmácia você consegue comprar um remédio, muitas vezes sono. Até indo na farmácia você sofre para poder conseguir alguma coisa. Aonde que a gente tinha muitos grupos que a gente monitorava. Então, grupos de receituário médico original, não falso, falsificado, receituário médico original de várias instituições de saúde que a gente pegou isso, a gente monitora isso até hoje. Tem venda de medicamentos
tarja preta em grupos de medicamentos originais. E a gente depois começou a entender mais por trás dos panos como que funciona. A gente vê que era roubo de carga, desvio, e não era produto falsificado, não próximo de vencimento de validade. E a gente entendeu também que existia um mercado paralelo de venda de anabolizantes no Brasil, que é algo que pro Brasil é algo normal. Normal, entre aspas, né? Você vê vários influencers digitais, atletas, divulgando laboratórios underground como se fosse a coisa mais natural do mundo. E assim, e qual que é a diferença, né? Existem farmácias de manipulações que têm toda a regulamentação, existem indústrias que desenvolvem medicamentos médicos, passam por auditorias diretas, e existem esses laboratórios que são, muitas das vezes, laboratórios de fundo de quintal de casa, que eles fabricam lá, sem regulamentação nenhuma, sem higienização, e estão vendendo e tem, assim, ganhos gigantescos. Acho que ano passado, não, esse ano, foi antes da gente ter viajado para a DEF, com uma quadrilha que acho que tinha de lucro, acho que 30 milhões com laboratório underground. 30 milhões em um ano por conta de esquema de venda de anabolizante por fora. Isso então, eles manipulando, sem eles desenvolvendo, sem nenhuma... né? Até foi presa a Polícia Federal, pegou o pessoal lá em Goiânia, a fábrica deles. Eles tinham uma empresa de distribuidora. Então, eles viam que os correios demoravam muito para fazer a entrega dos produtos, e eles montaram uma empresa para distribuir os próprios medicamentos dele para os clientes mais rápido, refrigerado, por aí vai. Então, olha o nível de sofisticação que o Brasil tem, só que ninguém fora do Brasil sabe o que é isso. Então, o que a gente quer mostrar é, existe o Brasil que todo mundo conhece, que é futebol, praia, Rio de Janeiro, tudo bonitinho, e existe esse Brasil underground, que é o que a gente vive, que muita gente não sabe. Então, até pessoas do Brasil nunca pararam para poder fazer essa associação. Pô, mas isso aqui é legal. Agora que eu parei para perceber, nunca tinha associado a isso. E aí, junto com isso, foi quando a gente começou a mostrar que existem coisas culturais que interferem na segurança, como um todo. Então, vou dar um outro exemplo. Teve um rapaz que foi fazer um exame de ressonância magnética aqui no Brasil, em São Paulo em específico, que ele estava armado, ele era um policial, e tomou um tiro da própria arma. Ele entrou na máquina de ressonância... Por conta da eletro... Entrou na máquina de ressonância, e aí eu lembro que quando eu mostrei isso, o pessoal começou a rir achando que era uma piada. Eu disse, pessoal, isso não é uma piada, isso é um caso real que acontece no Brasil. Aconteceu no Brasil. E aí a gente mostra lá a foto lá, tudo no site de notícia. Então, assim... Era mostrar quais são as questões culturais que existem e aí o que a gente consegue transformar isso em insumo para desenvolver segurança na instituição de saúde. Então, segurança ela não estava ligado apenas à segurança, mas ligado também a fraudes. Então, como que a gente aprende com fraude nesse mercado para poder converter isso em proteções na área de saúde? A gente falou sobre metodologias que a gente desenvolveu e que usa isso muito bem hoje. Então, o próprio exemplo, o Thread Injection, que a gente utiliza hoje, que é basicamente ter períodos do ano onde o Red Team e o Blue Team, eles são amigos e inimigos. Nos períodos que eles são... No período que os dois times são amigos, a gente escolhe uma técnica do MITRE específico para poder testar no nosso ambiente e ver se aquela técnica ela está madura o suficiente ou não. E aí, vou dar um exemplo. Sei lá, a gente vai ver que baseado no nosso time de Threat Intelligence, a gente viu que boa parte dos ataques que estão vindo hoje é de escalação de privilégio. E aí, beleza, a gente já tem uma tática específica para isso. Agora a gente vai ver quais são os procedimentos que tem. Então, baseado no que o pessoal de Threat Intel está dizendo, vamos testar todas as técnicas de escalação de privilégio aqui e ver o que acontece. Então, o Red Team vai lá, testa todas as técnicas que tem já por default na manga, e quando a gente entende que todas as técnicas foram bloqueadas e o Blue Team detectou, bloqueou, tomou as ações que deveria, a gente começa a tirar coisas que a gente não iria expor. Então vamos usar uma técnica nova aqui do Red Team que estava guardada para poder ver o que acontece. Putz, fizemos essa técnica, bateu um alerta no SOC. O que acontece agora? A gente não tinha playbook para isso. Aí começa a desenvolver. Legal. Então a gente está meio que retroalimentando a nossa proteção, usando o Red Team como acelerador para desenvolver técnicas para o Blue Team. De forma que os dois ganham, os dois crescem. No fim das contas, quem ganha é a organização. Não existe Blue Team ganhou, Red Team ganhou. Então, eu vim de uma cultura onde Blue Team tem que ser inimigo de Red Team. Não existe isso. E eu era o do contra, de cara, dá para todo mundo aqui. Tem momentos que dá para ser inimigo e tem momentos que dá para ser amigos e acelerar essa questão de proteção. Porque quando você começa a trabalhar pensando na instituição e não na sua área, você começa a entender qual que é o valor real do seu trabalho. E aí vou dar o exemplo de que o Red Team não só quer lá reportar vulnerabilidades, ele quer proteger a instituição também. E aí, baseado nos ataques que protege. Um outro ponto que a gente usou foi o Offensive Intelligence, que é esse que eu comentei, de monitoramento que a gente tem. Então, monitoramento, segmento de mercado global,
o nacional e concorrentes diretos e indiretos, instituições em geral. E aquilo ali gera um insumo para dizer aonde que eu tenho que priorizar minhas correções e itens dentro de casa. Entendi. E o último ponto que a gente mostrou lá foi sobre priorização de testes. A gente falou também sobre coisas que não se devem fazer em testes de urgência. Então, vou dar um exemplo clássico que é, você rodar um simples Nmap numa rede apartada que só tem equipamento médico e tem equipamentos médicos que com um simples Nmap ele para a operação. Cai. Para. Então, a gente aprendeu isso da pior forma possível, testando em produção. A gente nem sabia disso e foi quando a gente começou a entender porque... Opa, não posso fazer isso. Não posso mais fazer isso. Reporta lá pro vendor para falar para ele que existe essa vulnerabilidade. No fim das contas, o vendor ignorou a gente e a gente falou que era o vendor lá. Então, no fim das contas, foi isso. Então, a gente mostrou que existem formas de aprender, coisas que a gente tirou do mercado financeiro, que a gente trouxe para cá também, que funcionou bem. Então, assim, o feedback que a gente teve é que ninguém tinha noção que no Brasil existia todo esse planeta, era um planeta Brasil ali para eles lá, que era completamente diferente do que eles estão... Era uma selva. É uma selva, não existe só índio no Brasil, existe também todo esse contexto de fraude, existia um lugar chamado Santa Efigênia, que vende pendrive a R$30 com todos os editores brasileiros, então assim, os caras ficaram meio que em choque, disseram assim, cara, vocês têm que se preocupar 2 vezes mais, porque esse ambiente que vocês convivem aí, realmente ele é muito ofensivo. E aí foi meio que essa virada de chave, então... Muita empresa fez contato com a gente depois para poder, queria aprender mais com vocês, como é que vocês construíram isso, qual foi o processo, a quem que vocês reportam em algum momento de crise e por aí vai. Então, foi algo assim muito gratificante, porque não foi só uma pesquisa que a gente fez depois do expediente de 8 a 18, mas foi algo que no fim do dia estava ajudando meio que a comunidade como um todo. Que legal. Então, é algo que é quando você começa a perceber que o seu trabalho não influencia apenas o seu trabalho, mas sim as pessoas que estão ao seu redor. Joia, excelente. Paixão, parabéns, cara. Na verdade, para você, Diego, toda a equipe que está trabalhando e desenvolvendo isso lá. E eu queria uma última pergunta antes da gente entrar aqui no pica-fumo, que eu brinco, que é a pergunta dos convidados anteriores. A gente falou muito da questão da segurança do ponto de vista interno e de capacitação de pessoas, de time. Mas e quando a gente olha para outra ponta? O usuário final, né? A pessoa que está indo lá para o hospital, e você mesmo citou que tem vários tipos de fraude, e felizmente ou infelizmente, 2021, 22 e parte agora de 23, eu tive alguns cenários que eu tive que ir para esse ambiente, entender, às vezes acompanhando amigo, às vezes mesmo eu utilizando o serviço, e fraudes, como que você comentou, são clássicas, né? Você recebe aviso no hospital, logo quando você vai se internar, dizendo, você recebeu uma ligação, tal, isso é golpe, ou seja, toda essa preocupação. Você acha que uma cartilha similar ao que tem no setor financeiro, como tem cara de golpe, ou alguma coisa nessa linha, seria uma iniciativa interessante para se ter e para passar? Qual que é a forma com que vocês têm procurado educar a ponta, né? Agora, o cliente de fato de vocês, como que vocês têm tratado isso? Não adianta a gente querer educar sobre segurança apenas o pessoal da nossa empresa, né? Porque no fim das contas a gente está protegendo o paciente também. Então, a cartilha com certeza seria, assim, extrema ajuda, só que o que a gente procura é tentar transformar essa linguagem techniquez em algo que seja do dia a dia. Então, muito de campanhas que a gente solta é o foco com casos reais, explicando de forma lúdica para que aquele tipo de caso não aconteça novamente com a pessoa, com o paciente. Então, a gente sempre tenta deixar exposto canais específicos de, se você encontrou algo estranho, tem um canal aqui de denúncia, manda um e-mail para lá para a gente poder estar analisando, mesmo que não seja a nossa instituição, mas que você viu em algum lugar, manda para cá, porque aquele modus operandi ali pode ser algo que gere valor para a gente aqui também dentro de casa. Legal. Então, a gente sempre está tentando manter essa transparência com o paciente, né? Ver casos de entendimento de... não só de coisas que a gente vê no Brasil, de incidentes, mas a gente também está reportando para paciente, e coisas que aconteceram lá fora, porque, sei lá, vou dar um exemplo clássico, o paciente ele vai procurar a instituição para poder ter visibilidade de informações dele que ele gostaria de expor. A gente, cara, você pode expor seus dados aqui, mas entenda que existe um risco e os riscos são esses.
Então, é ser transparente, é mostrar Uhum. que isso. O que eu sinto hoje de muita empresa de saúde ainda, tá? É que eles preferem não falar sobre o que aconteceu, e se acontecer alguma coisa e sair na mídia, aí Abafa. beleza, a gente vai lá e fala o que aconteceu. Então é algo que eu ainda sinto um pouco de falta dessa transparência. Eu não sei se a falta da transparência é por questão de maturidade e segurança, ou se é, sei lá, um board que não quer assumir isso, se é risco de dano à imagem, por aí vai. Boa, excelente. Deixa eu te falar uma coisa agora. No nosso último episódio, a gente recebeu aqui o Sérgio Dias, vulgo Coxa, né? Conterrâneo, seu conterrâneo. E recebemos também o Filipinho Barros. E eles deixaram, no mínimo, aqui 3 perguntas para você. E a gente queria transmitir essas perguntas. Algumas delas você já comentou, acho que é a oportunidade, talvez, de ir além, mas queria deixar um pouco disso aqui para você responder, por favor. Paixão, seguinte, quanto de trem você tá passando lá no... Sacanagem. Bom, eu vou começar então. Eu acho que o Arthur Paixão tem um trabalho muito bacana no setor de saúde. Eu citei um exemplo aqui e eu queria ele de conscientização na área de cibersegurança para a saúde. Queria que ele contasse um pouquinho sobre esse projeto dele, o que ele está fazendo, quais são os desafios de trazer esse conceito de healthcare, IoT de healthcare, um nome bonito. Boa. Só para comentar esse papo de máquina de hospital infectada com... Eu tenho histórico de pelo menos 2009, já tinha máquina que eu já tinha achado, então não é de hoje. Mas quais são os desafios de trazer essas dores de cibersegurança para a healthcare? Excelente. O pessoal falou de IoT, né? Mas complementando, primeiro, o Arthur Paixão é pernambucano, é a área inteligente, né, dos pernambucanos. Não sei se tem essa informação, mas ele é dos Caba-Porreta de lá, e veio do setor financeiro. Eu tive lá na RCA com ele. E consegue trazer uma visão muito forte da cultura, né? Da cultura do finanças para dentro do hospital, e aí essa pergunta que o Felipe fez é relevante, porque também tem uns choques, né, de times e tudo mais. Mas assim, eu queria, já que somos dois, vamos transformar em 2 perguntas. Eu sei que provavelmente vão tocar nisso, mas eu queria da pessoa, né, como é o Arthur Paixão, mais um pernambucano que veio para São Paulo e tudo, ter vencido uma DEFCON. Então, assim, como foi o preparo? Talvez seja parte das coisas, então talvez seja até respondida. Mas como foi para você a DEFCON? Mas muito mais importante, o que mudou na sua vida depois da DEFCON? E aí? Vamos lá. Primeiro que eu não gosto de trembolona, porque é algo que deixa as pessoas estressadas. Eu tô numa fase da minha vida que eu não posso ser mais estressado. Então, eu tenho que usar o raciocínio, né, para esse momento. E só para deixar bem claro, isso era uma brincadeira do Felipe. Eu sou natural de Recife, não uso anabolizante. Sei lá, desafio, vamos lá. Desafio nesse setor, eu acho que pesa muito para a interoperabilidade. Então, é algo que as pessoas elas não param para refletir de segurança, que é um SOC tradicional hoje, ele não pode ser o mesmo SOC que atua nesse ambiente de OT e IoT em geral. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que uma máquina da recepção pegou um malware, um vírus, alguma coisa. Então, o SOC tradicional ele vai ter um playbook para poder atuar em cima daquele ativo lá. Isola a máquina, não se comunica com nada e por aí vai. E aí vai lá, faz a coleta, tudinho. No caso de um OT, é completamente diferente. Por quê? Vamos supor que um hospital ele tem uma clínica lá na Amazônia e aquela máquina específica de ressonância magnética, mamógrafo, qualquer tipo de máquina, ela foi infectada e bateu algum alerta. Se a gente for levar isso para um SOC tradicional, ele vai lá e isola aquele equipamento, aquela unidade está inválida. Ela não vai poder funcionar. Por quê? Porque tem um mal e até que alguém vá lá atuar, tentar resolver o problema, blá, 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 perderam horas e horas e horas. E imagina uma fila de paciente que vai ter para poder fazer aquele tipo de exame, que só tem aquela máquina na instituição. Equipamento médico, ele é um problema em termos de atualização, por quê? Porque o tempo de vida desses equipamentos, ele dura entre 10 a 15 anos. Então, a partir do momento que uma empresa compra um equipamento desse, a próxima versão dela só vem daqui a 15 anos. Demora muito. E aí, é boa parte do problema que a gente tem quando a gente reporta vulnerabilidade para essas empresas. Como corrigir algo corrigir. Então, assim, eu já tenho uma preocupação de escrever muito bem
o que é o problema e como que corrige, porque eu preciso que seja corrigido o mais rápido possível, porque vai ajudar a empresa lá a resolver o problema mais rápido e vai ajudar a gente, porque no fim das contas a gente quer proteger a nossa instituição, isso como um todo. Só que existe essa diferença, então são atuações completamente diferentes. E aí qual que é o desafio? Como que eu consigo equalizar esse time no momento que eu vou responder um incidente, o que eu preciso fazer para responder um incidente sem causar um impacto na operação. Então, esse é o risco que a gente tem. Putz, aquele tipo de equipamento, ele nunca saiu para a internet, vai continuar sem sair, vão ter várias regras, tem uma segmentação específica de rede, tem monitoramento específico para aquele tipo de equipamento, tem protocolos que soluções comuns de mercado hoje não pegam. Então, tem N formas de você conseguir criar, N formas de você conseguir criar monitoramentos para esse tipo de protocolos específicos. Tem padrões de regras que a gente tem que desenvolver para aquele porque estão comportamentos completamente diferentes. Então, o desafio que a gente tem é entender o ambiente, fazer com que ele funcione sem afetar a produção do dia a dia. Então, aqui, vamos voltar de novo para a recepção. Você pega um computador de recepção, você tira ele, bota um outro e tudo bem, resolveu um problema ali, o time de resposta incidente vai lá atuar para poder entender o que aconteceu. Um equipamento médico desse, eu não consigo ir lá e tirar ele e colocar um outro. Então, eu tenho que conviver com aquele equipamento e agir da forma mais rápida possível. Então, esse é o desafio que a gente tem hoje. Perfeito. E aí, isso está muito alinhado com o time de engenharia clínica. Então, o que a gente faz hoje? O nosso time de engenharia clínica, quando está avaliando um equipamento médico, sempre vai chamar a segurança para poder dizer assim, pessoal, o que vocês acham desse equipamento? Só que antes de chegar na gente, o próprio fabricante ele já respondeu um questionário de segurança. Então, a gente já sabe qual que é o grau de maturidade que ele tem. O que a gente percebe hoje? Ainda existem vários fabricantes de equipamentos médicos que não se preocupam com segurança. Eles estão preocupados com eficiência operacional. E está tudo bem. Só que em algum momento, segurança vai virar o blocante para que esse equipamento ele entre na instituição. E é o que está acontecendo hoje. Então, a gente tenta apoiar, educar e conscientizar ao máximo esses vendors. Só que o que a gente sente é que, Arthur, ninguém nunca pediram para a gente para poder fazer pen test, nunca reportaram para a gente vulnerabilidade. E agora, o que a gente faz? Então, é o papel que a gente tem de estar mudando o ecossistema como um todo, né? Esse é o desafio clássico de como atuar e como prever incidentes. Então, é algo que é muito novo ainda para a gente, de entender como é que funciona esse mundo de OT e IoT geral, mas é algo que a gente já está se desenvolvendo para poder resolver esse tipo de problema. Perfeito. E a última pergunta, que acho que foi do Coxa, que foi relacionada um pouco à experiência da Defcon, mas no que ela impactou. Acho que seria interessante entender no que abriu. Você já comentou um pouco, mas o que abriu de caminhos, de possibilidades? Cara, abriu contatos com empresas do mundo inteiro que, assim, achavam que faziam segurança e viram que existe um lugar chamado Brasil, que é muito diferente, é muito complexo. A criatividade é muito maior. A criatividade é muito maior, então isso aí ajudou muito, até essa troca de informação que a gente teve com o pessoal. Eu, como pessoa, assim, foi um processo meio que mental que eu tive de aprender a entender que o trabalho que a gente faz aqui, reconhecer, é muito bem feito e muitas pessoas elogiam isso, veem isso como um diferencial. Então a gente sempre tem aquela premissa, né? Os gringos, quando vêm para cá trazer alguma coisa, é muito fora da curva. A gente aqui não sabe fazer as coisas. Então, quando a gente começa a mostrar um pouco o que a gente faz, o pessoal diz, aqui no Brasil, o negócio aqui tem pessoas boas também. Então, isso é algo que eu, Arthur, como pessoa, me ajudou muito a entender que o trabalho que a gente faz é um trabalho bom também. E não ficar dependendo de outras áreas, segmentos e outros países para dizer que o deles são melhor que a gente. Então, me ajudou muito como pessoa. Hoje, o que eu procuro fazer é mostrar para a minha equipe e as pessoas que estão próximas a mim que o trabalho que elas fazem são trabalhos extraordinários. Eles precisam reconhecer e precisam comemorar o trabalho que eles desenvolveram. E muitas das vezes a gente faz trabalhos incríveis e a gente não quer comemorar porque a gente acha que, qualquer pessoa faz. Poderia ter feito isso. É pequeno para uma Defcon, né? Às vezes isso mudou muito. Então, para mim, assim, e o fato de ter saído de Recife para vir para cá era algo que eu tinha na minha cabeça de me testar, porque eu sabia que era um ambiente que eu já tinha chegado num certo patamar que disse, putz, eu queria ver algo diferente, com pessoas diferentes. Então, São Paulo é meio que um portal para qualquer pessoa do Brasil, né? Todo mundo se concentra aqui e são cabeças completamente diferentes, pensando de forma diferente e como encontrar problemas e resolver problemas. E eu queria sentir um pouco disso
para poder assim, putz, velho, acho que eu tenho alguma bagagem aqui que eu pude agregar para as pessoas. Teve muita coisa que eu também pude aprender com essas pessoas. Então, acho que o fato de você se colocar numa posição onde você não sabe de nada e você é a pior pessoa daquele lugar, em partes ela te ajuda muito, porque você está muito aberto a receber e aprender e absorver o máximo daquilo ali, mas também você reconhecer quando você está indo bem. Então, é algo que eu tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer quando eu estava indo bem. E para mim era tipo assim, não, qualquer pessoa fazia isso, pô, calma. Não... Foi a surpresa que a gente teve lá por ter sido aceito e o pessoal ficar em choque, né, com as coisas que a gente fazia. Que joia. E como eu tive o privilégio também hoje aqui de aprender muita coisa, ver o quanto de ação muito interessante que vocês têm feito, projetos interessantes, e mais do que isso, perdão pelo trocadilho, de ver a paixão do paixão no que ele faz. Então, eu acho que foi muito legal isso, foi muito bom. A gente tinha conversado numa situação muito específica e muito rápida, e hoje poder bater esse papo e conhecê-lo um pouco mais. Eu gostaria de agradecê-lo. Uma última palavra, talvez um contato, como que as pessoas, talvez dessa área de saúde, te encontram, qual que é o melhor canal? Se você puder deixar, por favor, Paixão, essa referência e talvez uma mensagem para nós, para aqueles que estão acompanhando. Quem quiser me procurar, acho que o LinkedIn é o melhor canal, então Arthur Paixão vai estar por lá, pode mandar mensagem. Se você é da área de segurança, tecnologia no geral, ou se você realmente é um curioso que quer aprender um pouco e tirar dúvida, eu estou à disposição. Então, eu sempre estou apoiando o pessoal, pessoas curiosas que gostam de aprender coisas novas, podem me procurar, mandar mensagem. Demora um pouquinho para responder, mas eu respondo todos, não deixo de responder. Uhum. Eu acho que o recado que eu quero deixar para o pessoal é assim, se vocês tiverem a oportunidade de sentir o que é viver o hacking de verdade, o true hacking, vivam, aproveitem, porque o ganho material que vem depois é um ganho que você sente 2 vezes mais orgulho do que ter sido pelo meio tradicional. Tradicional que eu digo assim, entrou na escola, estudou, se formou, arrumou um emprego, vai ver aquilo ali para o resto da vida e não tem ambição nenhuma disso. Então, eu gosto de viver isso que me fez chegar onde eu estou hoje, e isso que me faz ser diferenciado em muita gente do mercado, porque as pessoas estão preocupadas apenas com de 8 às 18 e com as entregas que ele tem que fazer, e aí acabam se limitando em relação a isso. Então, sejam cabeça aberta, vivam o hacking e assim, procurem pessoas que possam agregar em algo na sua vida. E não vão, sei lá, no curso da internet de como virar hacker em 1 semana. Fujam disso que é cilada. Então, é furada, né? É furada. Não vai por aí. Não vai dar certo. Você não vai virar hacker em 1 semana. Eu lembro de um livro desse, do tipo, aprenda SQL em 24 horas. Tá bom. Livro dessa grossura, tá, você não consegue nem ler em 24 horas. Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo tempo e pela possibilidade da gente conversar sobre algo que influencia tanto o nosso dia a dia. Quer queira, quer não, seja para nós, para os nossos entes, para os nossos familiares. A gente está usando serviço de saúde a todo momento e foi um excelente link com a parte de cibersegurança. A você que nos acompanha, agradeço pela participação, por ter se interessado e ter se conectado no canal. Existem aí formas de acompanhar o que a gente faz como empresa, então a gente está no Spotify, está no YouTube, tem presença aí, então, além do nosso site. E eu aproveito para desejar, encerrando aqui essa sequência que foi o Arena Reinforce em 2023, aproveito para desejar boas festas, que, de fato, o verdadeiro sentido do Natal se faça presente e que seja um excelente ano de 2024 com uma nova série de podcasts. Muito obrigado.